Estas são as Bom dia a todos. Estão a ouvir bem? Bom dia, estamos a ouvir muito bem. Bom dia a todos, bem-vindos nesta sexta-feira de sol para o nosso curso executivo de ASE, o nosso quarto módulo. Agradecia só que desligassem tudo, porque senão não conseguimos ouvir-nos na perfeição. Hoje temos o módulo 4, Financiamento e Garantias. Os formadores da RSA aqui estarão connosco, o Dr. Manuel Camarate Campos, a doutora Rita Montalvão, o doutor Ricardo Neri e o doutor João Subtil. O doutor Manuel Camarate de Campos, muito bom dia, doutor. Doutor Ricardo, muito bom dia, bem-vindos. A todos os que nos ouvem, agradeço mais uma vez que desliguem o som, porque senão não conseguimos ouvir os formadores com clareza, está bem? Muito obrigada. Obrigada à RSA por estar mais uma vez connosco, mais este módulo. Faça favor, quem é que vai... Vou partilhar aqui então o nosso link. Vamos só compartilhar aqui o documento do módulo. Ok, vamos só compartilhar então.
Ok. Agora, deixa eu fazer uma coisa. Eu penso que devem estar prestes a ver outra reconfiguração aqui está. Posso pôr aqui. Já está, Soutor, já Ok, está. está. Não se consegue ouvir. Guardamos um minuto. Aproveito esta oportunidade para vos dizer que iremos, algumas pessoas não estiveram noutros módulos e por isso é que é bom referir. Iremos ter uma sessão extra para perguntas e respostas e casos práticos que eu futuramente darei nota, está bem? Muito obrigada. Agora é este, não é? Yes. Irá em março. Irá só para isso. E os lugares que escrito. E agora se tiver também não sabe. Posso fazer porque não sei lá, para lá mesmo. Vai lá. Tá bom. Assim, pronto. Ok. Eu penso que agora estão a ver já a primeira página, não estão? Está Sim, ótimo. sou, sim. Pronto. Muito bem, muito bem. Vamos Muito fechar bem. aqui. Então podemos. Vou tirar aqui só puxar aqui, que senão estamos aqui com uma barra que nos corta aqui. Pronto. Ah, muito bem, pronto. Agora penso que estão a ver, não estão? Financiamentos e garantias e os advogados formadores de hoje. Perfeito, doutor, perfeito. Muito bem, ok, pronto. Muito bem. Então, bom dia a todos. Como a doutora Cláudia já referiu e como está no ecrã, esta sessão do imobiliário de A a Z refere-se a financiamentos e garantias. De facto, se nós estamos a pensar no setor imobiliário, dificilmente conseguimos conceber que possa haver operações imobiliárias sem financiamento. Ou seja, o particular que necessita de adquirir um imóvel para a sua habitação carece de financiamento bancário normalmente. Uma empresa que procura promover um empreendimento imobiliário normalmente também não tem todos os capitais necessários a essa promoção e também recorre, por norma, ao financiamento bancário para suprir as necessidades que tenha. Este módulo 4 dos financiamentos e garantias ir-se-á então debruçar à partida sobre as principais modalidades do financiamento bancário tradicional, que é o mútuo e a abertura de crédito. Depois abordaremos, ou será abordado pelo meu colega Ricardo, aqui ao meu lado, o modelo específico do Project Finance. Depois o meu colega João Subtil abordará a outra modalidade de financiamentos, que é a financiamento pelos sócios. Há modalidades que nós não abordaremos por terem uma reduzida expressão e serem muito específicas, como, por exemplo, o financiamento através de organismos de investimento coletivo, através de fundos de créditos, que ainda estará a dar os primeiros passos, ou o financiamento através de empréstimos participativos. Depois teremos uma pausa no nosso módulo e, na segunda parte, eu abordarei também as diferentes garantias associadas aos financiamentos, sobretudo a hipoteca, a consignação de rendimentos, o penhor, a fiança, a garantia autónoma e as cartas de conforto. E depois a minha colega Rita Montalvão
abordará então, no último ponto, as cláusulas especiais de garantia e segurança. No final da nossa apresentação, teremos então um período de Q&A para que depois possam então colocar as questões que entendam adequadas. A minha intervenção não vai ter uma grande preocupação de abordar todas as características técnicas das figuras jurídicas que irei apresentar. Estamos a falar de diversas razões. Em primeiro lugar, o tempo de que dispomos é bastante curto para a dimensão dos temas. Em segundo lugar, de facto, temos uma audiência muito heterogénea. E, em terceiro lugar, estamos a falar de um curso prático de imobiliário de A a Z e, por isso, na medida do possível, para além de algumas características que irei identificar para cada figura jurídica, procurarei dar exemplos, exemplos concretos, referir os anexos, as minutas que estão em anexo à apresentação, ao documento do módulo que já foi, penso eu, partilhado pela Debates e Discursos. Portanto, a minha abordagem será eminentemente prática. Começando então com as operações, as modalidades mais tradicionais de concessão de crédito. Há, fundamentalmente, três tipos de modalidade de concessão de crédito bancário que convém ter presente. A primeira modalidade, a mais típica, é o crédito em conta, seja através de contas de empréstimo, seja através de contas correntes, de descobertos autorizados. Temos também o crédito por desconto de títulos de crédito, que é hoje talvez menos comum do que já foi no passado, mas que é uma modalidade que existe, letras, livranças. Depois temos também uma modalidade típica, que é o crédito chamado por assinatura, que normalmente se traduz pela emissão pelo banco de uma garantia bancária em benefício de um determinado beneficiário. Vamos abordar neste momento a diferenciação fundamental entre o mútuo e a abertura de crédito e estabelecer quais são os traços distintivos destas duas modalidades de financiamento. Esses traços distintivos têm sobretudo a ver com seja a forma de reembolso, seja a forma de utilização. Enquanto que no mútuo, o mútuo é concedido e o reembolso acontece, por norma, em prestações sucessivas de capital e juros, e por vezes também numa única prestação no termo do contrato, aquilo que nós chamamos de uma prestação bullet. Na abertura de crédito, em primeiro lugar, há uma grande flexibilidade. Há uma grande flexibilidade no modelo de abertura de crédito. Já vamos ver que tipos de abertura de crédito é que podem existir. E, por norma, há também um modelo em que o pagamento que ocorre é um pagamento apenas de juros sobre o capital que em cada momento está a ser utilizado. O mútuo tem como forma de utilização uma utilização única e imediata, portanto é one shot, isto é, quando, por exemplo, um particular está a obter um crédito à habitação para a aquisição do imóvel, o que sucede é que o financiamento é concedido naquele momento e com esse financiamento é pago o valor da venda do imóvel que o particular está a adquirir. Portanto, é de uma vez. Na abertura de crédito, o cliente dispõe de uma linha de crédito que pode ou não ser mobilizada, ou seja, eu posso ter uma abertura de crédito por hipótese de raciocínio, por exemplo, através da modalidade da conta corrente, que já falaremos mais adiante, em que eu nunca chego a utilizar essa conta corrente. Eu tenho essa disponibilidade, tenho o valor disponível para poder utilizar, mas posso nunca vir a utilizar. E já veremos então a diferença entre aberturas de crédito tradicionais ou simples e aberturas de crédito sob a forma de conta corrente. Vamos avançar.
Dou-vos exemplos concretos de utilização do mútuo, de utilização de uma abertura de crédito. Por exemplo, no mútuo pode-se escrever que, para efeitos meramente contabilísticos, o financiamento será implementado com uma determinada data-valor através da conta empréstimo que será acreditada pelo valor, cujo valor será acreditado na conta de depósito à ordem de que a empresa é titular no banco. Já, por exemplo, a abertura de crédito pode ter uma formulação em que a quantia será disponibilizada pelo banco ao cliente durante um período de construção. Estamos a falar, por exemplo, num crédito à construção de um imóvel, e em que o valor vai sendo disponibilizado, vai sendo creditado de harmonia com o andamento da obra e em função de avaliações que forem feitas do evoluir da construção. O mútuo e a abertura de crédito também têm diferentes tratamentos a nível de imposto de selo, enquanto que o mútuo, o imposto de selo é pago à cabeça no momento da concessão do crédito e da utilização imediata do crédito, não é? A abertura de crédito, normalmente, o que está previsto na tabela geral do imposto de selo é que haverá lugar ao pagamento por uma média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida apurados diariamente durante o mês. E depois a taxa do imposto de selo vai variando em função de ser uma operação até um ano, uma operação de 1 a 5 anos, ou uma operação mais longo prazo, superior a 5 anos. As características do mútuo, portanto, estamos a falar do empréstimo de dinheiro ou de outra coisa fungível a uma pessoa singular ou coletiva, comerciante ou não, mediante uma retribuição, que são os juros, não é? E que é efetuada por uma instituição bancária no exercício da sua profissão. Os mútuos, de harmonia com um diploma já antigo, de 1943, os mútuos efetuados por instituições de crédito só têm que obedecer à forma escrita, ou seja, não há uma obrigação de uma forma específica para o mútuo, até a não ser a forma escrita, quando o mútuo é concedido por uma instituição de crédito. Já assim não é, por exemplo, no mútuo civil, enquanto que no mútuo concedido por uma instituição de crédito, a forma escrita é apenas aquilo que é exigível. No mútuo civil, acima de um determinado valor, que são os 25.000 euros, é exigível a escritura pública ou documento particular autenticado. Estão aí as principais características do mútuo: a bilateralidade, por norma ser oneroso, ser comutativo, ser sinalagmático. Não vou desenvolver essas características. Temos diferentes características, tipos de mútuo, se quiserem assim, consoante a finalidade, consoante o mutuante e consoante o mutuário. Chamamos mútuo de escopo àquele mútuo que tem uma finalidade determinada, por exemplo, um mútuo para a habitação, compra de habitação, o mútuo para construção, e depois temos, são mútuos que, ao serem concedidos, têm que ter aquela finalidade, e caso essa finalidade não seja cumprida, o banco tem a faculdade de declarar o vencimento antecipado do mútuo. Falamos aí também do mútuo sindicato, e que também às vezes se chama de empréstimo cristal, que é um mútuo em que temos várias instituições de crédito que são constituídas em pool, normalmente em projetos de grande dimensão, para a concessão de um crédito. Normalmente estes mútuos sindicatos com várias instituições têm uma instituição representante, que é o chamado banco agente, e normalmente as instituições são convidadas pelo banco agente a identificar o valor de taxa de juro em que estão dispostas a entrar para essa pool de bancos. Temos depois o chamado mútuo grupado. O mútuo grupado é muito utilizado para sociedades que estão em relação de grupo. Imaginemos que temos uma sociedade-mãe, uma SCPS, uma holding, temos várias sociedades em escadinha, ou sociedades-filhas, e para efeitos de gestão de tesouraria desse grupo societário,
por vezes também temos esses mútuos grupados em que em cada momento há um cash pool, vamos dizer assim, e em que cada sociedade pode utilizar o valor que é assim disponibilizado pelo banco. A característica fundamental de um mútuo grupado é de que normalmente prevê-se nesse mútuo a solidariedade passiva das empresas mutuárias, isto é, o banco pode exigir de qualquer delas o valor total do financiamento. Queria-vos agora dar exemplos, já que fiz esta primeira explicação do mútuo, de situações concretas. Portanto, vou deixar de lado aquilo que é o tradicional, isto é, o mútuo para compra de habitação, e nesse mútuo para compra de habitação, o que sucede é que normalmente é um mútuo de longo prazo, normalmente há um modelo de pagamento de prestações que incluem capital e juros, e pode ser com uma taxa fixa, pode ser com uma taxa variável, que é a mais comum no sistema português, ou pode ser até com um modelo misto, em que inicialmente tem uma taxa fixa e depois segue-se uma taxa variável após esse período. Atenção que nem sempre foi assim, há muito tempo, por exemplo, no início da década de 80, por força da inflação e das taxas muito elevadas de juro, o que sucedia é que os mutuários podiam passar, sei lá, 5, 10 anos e se calhar até deviam mais dinheiro ao fim de 10 anos do que aquele que lhes tinha sido concedido, porque os juros eram de tal forma elevados que não era possível efetuar amortizações de capital com o pagamento de cada prestação. Portanto, felizmente isso já não é assim, ou seja, hoje em dia com as taxas de juros de um modo geral baixas que temos, por norma, um mutuário quando obtém um crédito à habitação por 30 anos não precisa de estar a pagar juros durante não sei quanto tempo, começa logo a amortizar capital logo com a primeira prestação. Temos também, no mútuo, há mútuos a empresas em que, por exemplo, estabelece a chamada prestação bullet. Imaginem uma situação numa empresa que vai promover um projeto de desenvolvimento imobiliário e adquire o ativo e, ao adquirir o ativo, no entanto, tem que depois ter ali um período, infelizmente por vezes bastante longo, em que tem que apresentar um projeto de loteamento, ou um projeto de arquitetura, tem que obter as aprovações camarária e de outras entidades para que esse projeto possa ser concretizado. E, por vezes, então, a empresa adquire o imóvel com financiamento, faz um modelo em que, imaginemos, a financiamento a 4 anos, com a prestação de capital que se vence no final do período, e durante esse período a empresa apenas faz pagamento de juros enquanto aguarda a aprovação do projeto. Depois, normalmente, no final do período, o que se faz é há um novo financiamento que vai não só englobar esse financiamento inicial, como também o financiamento à construção, e depois este novo financiamento é por um período mais dilatado. Passava agora à abertura de crédito. E a abertura de crédito, então, é uma operação bancária ativa através do qual o banco contrata com o cliente uma facilidade de crédito, normalmente por um determinado período, e que será objeto de reembolso, desde que, naturalmente, o valor do crédito aberto venha a ser utilizado pelo cliente. Como já referi, eu posso conceber uma situação em que uma empresa tem disponível aquela conta corrente para necessidades pontuais de tesouraria que possa vir a ter, mas depois nunca veio a ter essas necessidades. Portanto, paga ali uma comissão pela imobilização do dinheiro por parte do banco, mas depois nunca vem efetivamente a fazer a utilização. Características distintivas da abertura de crédito. Portanto, define-se um plafond, um teto, um limite de crédito, mas o dinheiro não é transferido, só é transferido à medida das necessidades da empresa. Pode ter uma modalidade de ser rotativo ou fixo, isto é, eu posso vir a reutilizar o crédito, é o chamado revolving,
e é típico de uma conta corrente, ou a partir do momento em que utilizo está utilizado, posso vir a utilizar por tranches, mas o que utilizo está utilizado. Normalmente há um determinado conjunto de condições contratuais que têm que ser cumpridas pelo cliente para que o valor possa vir a ser disponibilizado, e o banco pode vir a suspender ou reduzir o limite em caso de verificação de circunstâncias que o justifiquem. Temos então duas modalidades essenciais de abertura de crédito. A abertura de crédito simples, em que o montante é disponibilizado, mas só pode ser utilizado de uma única vez, ainda que com tranches, e portanto, utilizou, está utilizado, não pode vir, sei lá, a reembolsar a meio e a reutilizar. Depois temos a abertura de crédito sob a forma de conta corrente, em que pode haver sucessivos levantamentos e sucessivos reembolsos durante a vida da conta corrente, e ao haver um reembolso fica de novo disponível aquele limite de crédito que possa ter sido estabelecido. Queria dar-vos aqui, não acho. Queria dar-vos aqui, por exemplo, dar-vos um exemplo de uma abertura de crédito simples. Vamos supor que estamos a falar de uma abertura de crédito para uma empresa fazer uma reconstrução de um edifício para a finalidade de abrir nesse edifício uma unidade hoteleira. Ora bem, como é que isto começa? Começa naturalmente com o pedido que é feito pela empresa ao banco para que o banco lhe disponibilize esse crédito. As partes negociam as condições. Quando está consolidado estão consolidados os termos do financiamento, há uma ficha técnica que é enviada pelo banco ao cliente com todas as condições que são definidas para essa abertura de crédito. E essas condições podem incluir muitas coisas, não é? Desde logo, o que é que se está a financiar. Normalmente, num crédito à construção, temos os chamados hard costs e os soft costs. Os hard costs é o custo da própria construção, o custo da empreitada. Os soft costs é, por exemplo, o custo das licenças, o custo do projeto de arquitetura, o custo da fiscalização, enfim, e todos esses outros custos. Normalmente também é muito vulgar o banco definir com o cliente que parte do crédito parte do dinheiro necessário é financiado através do crédito, mas há outra parte que tem que ser o próprio cliente a aportar, portanto é o tal mix entre o financiamento e aquilo que nós chamamos o equity, ou seja, por exemplo, 70-30, se o financiamento corresponde a 70% daquilo que é previsível, seja o custo da construção, 30% é o equity que o próprio cliente tem que entrar com. E muitas vezes também se define, e agora vou complicar, um modelo de escrow account em que o banco exige que o cliente deposite em um depósito fiduciário no banco uma quantia necessária ao aporte do próprio cliente dentro desse mix dos 70-30, não é? Depois define-se também como é que ocorrerá o reembolso do crédito que venha a ser utilizado, e tipicamente numa situação como esta, em que estamos na fase de construção, não há receita, a unidade hoteleira ainda não está aberta, e portanto há apenas pagamento de juros durante o período da construção, e só depois então da abertura da unidade hoteleira é que haverá lugar ao início do reembolso do capital. E depois há muitas outras condições que podem ser introduzidas, sobre, por exemplo, o chamado waterfall, desculpem lá o jargão, que é, enfim, com que ordem é que serão efetuados os pagamentos por parte do cliente, o que é que se paga em primeiro lugar, as despesas, os juros, etc., os impostos. Depois há também a definição das garantias que estão associadas ao financiamento para a segurança jurídica do próprio banco, e sobre essas garantias nós falaremos então melhor na segunda parte. E há também, tipicamente, neste tipo de financiamento,
as chamadas cláusulas especiais de segurança e garantia, as negative pledge, etc, etc. Portanto, é um tema também que a minha colega Rita abordará depois no final. Isto para vos dar uma panorâmica daquilo que normalmente está em causa numa abertura de crédito simples. Temos aqui este quadro que faz uma espécie de comparação sintética entre as modalidades que eu tenho vindo a abordar, o mútuo e a abertura de crédito, mútuo, transferência imediata de fundos, como eu disse, one shot, abertura de crédito, como o próprio nome indica, a possibilidade de vir a ser utilizado crédito, mas esse uso é facultativo. O mútuo, então, a utilização dos fundos é total no momento da celebração, na abertura de crédito progressiva, conforme a solicitação do cliente, e pode até nunca existir, e também pode haver ao contrário. Também já assisti a contratos de abertura de crédito sob a forma de conta corrente, em que no dia seguinte o cliente utilizou a totalidade do valor da conta corrente. E, portanto, na prática, acaba por equivaler a um mútuo. E depois fica sempre utilizado, não é? Normalmente, no mútuo, o reembolso é feito em prestações sucessivas ou no modelo bullet. Na abertura de crédito só há reembolso se houver utilização e pode ser revolving, isto é, se eu reembolso, volto a ter a possibilidade de utilizar aquele limite. No mútuo, os juros incidem sobre a totalidade do capital mutuado, ainda que depois venham a ser pagos em prestações sucessivas que têm uma componente de capital, de amortização de capital e uma componente de pagamento de juros, enquanto na abertura de crédito, muitas vezes, como só são pagos os juros durante um determinado período, esses juros são cobrados em cada momento sobre o valor do capital que está efetivamente utilizado. Já vimos também as diferenças quanto ao imposto de selo, quanto às garantias, falaremos mais à frente. Depois, também quanto aos riscos jurídicos, depende muito, de facto, das garantias que estão associadas, também veremos mais à frente. O mútuo é straightforward, portanto é simples, é previsível. Conceito um bem empréstimo de 300 mil, utilizas 300 mil, logo tens que pagar esses 300 mil dentro de um determinado prazo. Já a abertura de crédito, como vimos, tem uma maleabilidade, uma flexibilidade grande em função do objeto que está em causa. Se eu estou a falar de um crédito à construção, tenho as tais utilizações sucessivas por trás, e já agora essas utilizações hoje em dia são feitas em função da avaliação que o banco manda fazer através de um avaliador externo da evolução da obra. Portanto, o banco manda fazer essa avaliação, vê o andamento em que está e depois o banco exige a apresentação das faturas, a fatura do empreiteiro, a fatura do arquiteto, a fatura da fiscalização, para poder efetuar o pagamento da quota-parte que lhe diz respeito. Como disse há bocado, muitas vezes o banco o que define é que só paga parte do custo, isto é, os tais 70%, como eu referi. Portanto, muito diferente, Manel, deixa-me interromper, do que vamos falar a seguir, que é o Project Finance. Portanto, só fazer aqui o link. Sim, agora fazendo a ponte. Aqui uma transição suave. No Project Finance, efetivamente, são financiamentos estruturados, utilizados para projetos de grande escala, que é ao contrário do que o Manel dizia, durante aqui a conversa um bocadinho mais interativa e entre nós, é um financiamento sem recurso, ou seja, o banco apenas é pago com o rendimento do projeto, ao contrário do que estavas a dizer agora nesta tabela, em que efetivamente os pagamentos são simples, previsíveis, flexíveis, adaptáveis. Aqui no Project Finance não. Portanto, temos um projeto de grande escala, um empreendimento imobiliário, uma infraestrutura, e o projeto só é pago, só começa a ser pago quando se inicia. Uma ponte, por exemplo, hoje em dia a ponte Vasta Gama ainda tem portagens, porque efetivamente é paga pelo desenvolvimento do projeto e pelo fim do projeto. Eu pedi ao Manel para explicar aqui depois, para tirarmos isto mais interativamente, as fases de estruturação. Portanto, temos uma criação de SPV, temos uma due diligence, temos uma fase de contratualização, fase de desembolso e fase de reembolso. Nesta estruturação
é importante explicar aqui o conceito da term sheet. Portanto, há uma term sheet que é disponibilizada aos bancos. Pedia-lhe que passasse, por favor, outra vez. É uma term sheet que é disponibilizada aos bancos, em que temos as partes, a estrutura do financiamento, temos as garantias, que o Manel falava, as condições procedentes que vão levar efetivamente à aprovação ou não dos bancos, temos os instrumentos financeiros, temos os eventos de incumprimento, identificados na term sheet, temos depois os step-in rights, não é? Exatamente, e a lei de governança. E basicamente, isto era o que eu vos queria falar sobre o Project Finance. É um tipo de financiamento alternativo, muito utilizado em projetos de grande porte. Vamos começar a ouvir falar mais de Project Finance agora com estes projetos de infraestruturas que vão ser construídos em Portugal, terceira ponte sobre o Tejo, novo aeroporto, e portanto, no fundo é um sindicato bancário que vai financiar a operação através de uma term sheet, de um acordo entre criadores, de um... Faça o favor, Manel. Continuando. De uma term sheet com timeline de desenvolvimento do projeto, que é dada a conhecer aos bancos numa fase preliminar e que leva depois à originação, só dar aqui um toquezinho, à originação de todo o desenvolvimento do projeto através da DD, do desembolso, do reembolso, quando o projeto efetivamente termina, muitas vezes com uma fase facultativa, que tem isto no anexo, que é a fase facultativa da renegociação, porque há uma derrapagem orçamental, e sempre que há uma derrapagem orçamental, que infelizmente em Portugal é muito comum, temos que renegociar todos os contratos outra vez, e por isso é que nos timelines de term sheet já vem previsto, e passar só mais 2 slides para a frente, já vem previsto efetivamente, mais um slide, exatamente, já vem previsto na timeline da term sheet sempre uma fase de financiamento e de reestruturação que permite aos bancos terem já a noção que se houver uma derrapagem orçamental na construção, o que é que vai acontecer? Vamos ter que renegociar tudo e eventualmente alavancar mais financiamento, sob pena do projeto nunca terminar, nunca terminando, não há reembolso. Por isso é que nós vemos, e às vezes ouvimos as notícias, de derrapagens orçamentais sucessivas em obras de infraestruturas que têm que acontecer, só para ficarmos com uma ponte construída a meio e depois nem os bancos recebem o financiamento que aportaram ao projeto, nem a ponte fica construída e, portanto, daí esta fase de financiamento de estruturação está sempre prevista na term sheet, no timeline de desenvolvimento do projeto. Estes projetos de Project Finance são, em média, alavancados 80% com financiamento de bancos e 20% com financiamentos próprios através da constituição de uma sociedade de veículos específica para o projeto. O que é que acontece? Há uma sociedade que é constituída, essa sociedade constituída ganha um concurso público para para desenvolver uma obra, um contrato de concessão associado, comunica a termos aos bancos, um sindicato bancário composto por vários bancos, com um banco, é o banco líder, vai efetivamente aceitar ou financiar o projeto e depois é sempre informado e durante o desenvolvimento do projeto vai financiando até o projeto estar concluído. Quando estiver concluído, começa então a ser ressarcido o investimento que foi feito através da utilização do próprio projeto. Lá está outra vez o exemplo da ponte que eu dizia há pouco, Vasco da Gama, efetivamente, ainda hoje em dia paga portagens numa via, contra muitas vezes a opinião pública, mas porque provavelmente está no contrato de concessão que não só a concessionária tem que ter um rendimento de exploração da ponte, como também a própria exploração da ponte foi utilizada, acredito que hoje já não esteja a ser utilizada para esse fim, para pagar o financiamento da mesma. Portanto, vamos ter agora a terceira travessia sobre o Tejo, provavelmente, vamos ter um novo aeroporto com projetos efetivamente estruturados com este instrumento jurídico. Claro que esta SPV vai ter também, em parte, uma alavancagem por parte dos sócios da SPV. Essa alavancagem por parte dos sócios da SPV é feita através de empréstimos aos sócios, tema que o meu colega João Sutil vai falar de seguida, mas o que eu vos queria dizer é que, utilizando o instrumento Project Finance, mais de 80% de financiamento é de facto com recurso a dívida externa de sindicatos bancários e paga no final e com o desenvolvimento do projeto. Então, temos aqui um instrumento muito específico, muito diferente do que o Manel falou e também diferente dos que o João vai falar agora, por isso é que nós decidimos introduzir aqui no meio destas duas formas de financiamento, no fundo aqui um instrumento muito específico e em Portugal cada vez mais utilizado, principalmente para a construção de infraestruturas. Deixa-me só dizer-te o seguinte, portanto, é verdade que o Project Finance é típico
de grandes obras públicas, como a Ponte Vasta Gama, que já foi referido. É verdade que também, normalmente, devido ao volume de dinheiro necessário, há uma pool de bancos que intervêm, mas também é verdade que podemos ter esses modelos de project finance em projetos tipicamente imobiliários. Eu posso ter, por exemplo, a construção de um grande centro comercial, em que temos exatamente o modelo Project Finance e em que depois os financiadores, os bancos financiadores, vão obter o rendimento que o promotor do centro comercial vai obter dos diferentes lojistas, das lojas âncora, enfim, de todos aqueles contratos de utilização de loja que possam vir a ser celebrados pelo promotor. E depois também há um outro detalhe, que é, com muita frequência, também já intervim em processos desse tipo, há, desde logo, no momento da concepção do projeto, a celebração, por exemplo, de contratos-promessa de utilização de loja, contratos-promessa de arrendamento, que servem de suporte também, enfim, à solidez, porque os bancos, como estão a conceder financiamentos de elevadíssimo montante, têm que se salvaguardar. Portanto, para além das hipotecas, dos penhores das ações do SPV, os bancos têm também que ter, sei lá, uma consignação de rendimentos, um tema que falarei mais à frente. E, portanto, mesmo em contratos Project Finance, existem situações em que estão em causa projetos imobiliários puros, não são apenas, embora seja mais comum, obras públicas. Infraestruturas. Nós, no pacote de anexos que disponibilizamos aos formandos, temos efetivamente dois exemplos de projetos alavancados através do Instituto Project Finance, que não são projetos de infraestrutura. É um hotel e uma unidade de alojamento. E por isso é que eu até fiz aqui referência mais à infraestrutura, que eu penso que é mais fácil os formandos entenderem o exemplo prático quando faz Gama, o exemplo prático do aeroporto, mas de facto aquilo está correto e se tiverem a possibilidade depois, eu só optei por pôr estes dois anexos aqui a seguir à minha apresentação, porque são de facto instrumentos âncora de um projeto de Project Finance, portanto o term sheet e o timeline de desenvolvimento do projeto, mas nos anexos tem efetivamente dois exemplos práticos, dois casos práticos de projetos utilizando o Project Finance, passo a expressão, que efetivamente foram exemplos práticos para projetos financiados através do Project Finance para efetivamente utilização privada e não para infraestruturas públicas. De qualquer maneira, pronto, a grande nota aqui é esta, é um tipo de financiamento muito específico, cada vez mais utilizado e, de facto, com garantias e com detalhes muito diferentes do que o Manuel falava e muito diferentes também do que o João vai falar e, portanto, penso que faz sentido fazermos aqui a ponte e agora, se calhar, passava a palavra ao João Subtil para entrar aqui falando dos empréstimos sobre os sócios, penso que é o slide seguinte, não é? Exatamente. Passamos então agora a outra modalidade de financiamento, que é financiamento pelos sócios, e o João vai então abordar as diferentes modalidades que existem de financiamentos pelos sócios. Podes-me passando de certo. Então, bom dia a todos. Obrigado aqui pela passagem de palavra. Como já foi introduzido e dito, eu vou focar-me aqui naquilo que são várias figuras, várias formas de financiamento pelos sócios, o dinheiro dos sócios introduzido na sociedade, para a produção da atividade da sociedade, como financiamento, num modelo mais de capitalização ou puramente de empréstimo, já lá chegaremos nessa definição, nessa explicação. O tema do financiamento pelos sócios é efetivamente um tema estruturante da vida de qualquer sociedade, como sabemos, portanto já foi aqui introduzido essa importância. É nele que se joga o equilíbrio entre aquilo que é a liquidez imediata, a capitalização e o investimento, a proteção dos credores. Quando eu digo liquidez imediata, porventura em situações de aperto, de falta de cash flow, em que é necessário um sócio injetar algum dinheiro por via de suprimentos na sociedade para pagar
trabalhadores, fornecedores, em vez de recorrer ao crédito bancário externo e aumentar ainda mais o endividamento externo, porque pode já estar nessa situação e, portanto, os bancos limitam e não emprestam mais dinheiro. A capitalização e investimento, aqui é um modelo um pouco diferente, é injetar dinheiro na sociedade com um objetivo, desenvolver o objeto, a atividade da empresa, por exemplo, sócios que criam uma sociedade para desenvolver um determinado terreno, construir e vender, assim, de uma forma muito simples, vender as frações no final, tem que efetivamente, num determinado momento, quer dizer, podem fazer isto, já lá irei, repartido com financiamento bancário, mas tem que, numa determinada altura, os bancos assim o exigirão, colocar algum capital próprio no desenvolvimento desse projeto. E, portanto, uma empresa capitalizada é uma empresa com maior credibilidade junto dos bancos, fornecedores, investidores. Além disso, essa capitalização, como já irei e vou referir várias vezes, melhora os rácios financeiros, permite cumprir normas legais, como é o artigo 35 do Código de Sociedades Comerciais, que tem, de certo modo, um princípio subjacente a isto tudo, que é de uma exigência de exigir aos sócios que tomem medidas quando o capital próprio deixa abaixo da metade do capital social. Exige que os sócios tomem uma medida, das duas uma, ou investem e apostam na atividade e capitalizam a empresa, seja por uma das vias que já irei falar, ou simplesmente matam, encerram a empresa e dissolvem-na do plano jurídico. Relativamente à parte da proteção dos credores, porque o modo como o financiamento é feito tem impacto direto na segurança jurídica de quem se relaciona com a sociedade. Por exemplo, as prestações suplementares, já irei referir, é uma das características das prestações suplementares. É possível o reembolso. O reembolso só, no entanto, é possível fazer se o capital próprio, ou capital próprio, não ficar inferior à soma do capital social e da reserva local. Portanto, há uma maior proteção daquilo que é um credor, que é um stakeholder da sociedade, com uma garantia de que aquele dinheiro não é colocado na sociedade e retirado de uma forma rápida ou em pouco tempo, garantindo que aquela sociedade se mantém com aquele dinheiro para a prestação da atividade. Portanto, quando falamos em financiamento pelos sócios, não podemos só pensar em financiamento crédito bancário. O financiamento pelos sócios, como eu já referi, é muitas vezes complementar e acontece em alternativa ao crédito bancário. Há uma fase do processo de um determinado projeto em que um banco pode exigir aos sócios, face já ao endividamento que aquela sociedade tem, o endividamento, o passivo, que façam algum aporte de capital próprio para equilibrar os rácios financeiros e a solidez financeira da sociedade e, portanto, funcionam como financiamento interno, que os sócios colocam o seu património, o seu dinheiro, o seu trabalho dentro das sociedades. E, portanto, de uma forma assim muito geral, estes são os objetivos, é o cruzamento entre crédito bancário e financiamento pelos sócios, e podes passar, existem várias formas, já lá entrei nesta primeira que já estão a ver, que é as prestações suplementares de financiamento pelos sócios. Temos as prestações suplementares, as prestações acessórias, os suprimentos, típico de forma de financiamento, típica, por via de aumentos de capital. Todas têm como ideia de reforçar as finanças da sociedade, mas acontecem de forma e com efeitos distintos na sociedade. Quando eu digo forma, todas elas têm uma forma de se fazer, ou exigem deliberação, ou exigem uma estrutura contratual, têm formas de reembolso, formas de remuneração, consequências pelo não cumprimento ou não quando são exigíveis e a forma de exigibilidade, que são particulares em cada uma delas. Neste caso, as prestações suplementares. O regime das prestações suplementares está regulado no artigo 210 e 213 do Código de Sociedades Comerciais. O conceito são entradas adicionais de capital, deliberadas pelos sócios e sempre previstas no contrato de sociedade, sem aumento do capital social, ou seja, não são verdadeiros aumentos de capital porque não alteram a cifra do capital social. Portanto, uma sociedade tem 5.000 euros, não passa a ter 10.000 euros se houver uma prestação suplementar de 5.000 euros, e funcionam como financiamento interno temporário
e são registados no capital próprio da sociedade. Então, o que é que são, efetivamente, em termos de regime, de características principais das prestações suplementares? Bom, as prestações suplementares são gratuitas, são obrigatoriamente realizadas em dinheiro, relativamente à forma, são sujeitas à deliberação da Assembleia Geral de Sócios, relativamente à sua exigibilidade, como eu disse, podem ser voluntárias, mas para serem exigíveis a todos os sócios têm de estar previstas nos estatutos do Pacto Social da Sociedade, onde está definido o montante máximo da sua prestação, onde estão redistribuídas, são todos os sócios são obrigados ou não a prestá-las e os montantes, se proporcionalmente às cotas ou não. Relativamente ao reembolso, o reembolso das prestações suplementares só é permitido se a situação líquida não ficar inferior ao capital social e à reserva legal, portanto há esta limitação grande e daí aqui esta característica e serem registados como ativo e aumentarem a solidez financeira da sociedade. Contabilisticamente, são registadas em rubrica capital próprio, como eu disse, e não no passivo, como são, por exemplo, os suprimentos. Portanto, em suma, as prestações suplementares assumem uma dupla função. Esta dupla função é de adequar o capital próprio às necessidades da empresa, asseguram uma maior solvência, uma autonomia financeira e, por outro lado, funcionam como garantia dos credores, na medida em que o reembolso está limitado, só é possível, está limitado à situação líquida, se a situação líquida não ficar inferior à soma do capital social e reserva legal. Este princípio. Não funcionam como um empréstimo, já lá irei, quando se distinguir dos suprimentos, são formas de entradas de capital, mas não são aumentos de capital. Portanto, acabam por estar, Francisco? acabam por funcionar como uma forma intermédia, um instrumento intermédio entre aquilo que é financiamento puro, suprimento, por exemplo, e um aumento de capital. Estão ali no meio. É uma forma de capital próprio móvel, em função da possibilidade da restituição do mesmo. Avançando para as prestações acessórias. Estas prestações acessórias estão previstas no artigo 209 do Código das Sociedades Comerciais. São obrigações pessoais ou patrimoniais impostas aos sócios no contrato de sociedade também, destinadas a promover, obviamente, o interesse social. Podem consistir em prestação de serviços, cedência de bens, know-how, obrigações de não concorrência. O que é que isto quer dizer? As prestações acessórias têm uma natureza distinta das prestações suplementares, portanto, têm uma natureza um pouco mais funcional e operacional, ligadas à qualidade pessoal dos sócios. Portanto, um sócio que tenha um imóvel pode querer aportar-se, se ficar deliberado, uma cedência de um imóvel para a prossecução da atividade daquela sociedade e contribuir dessa maneira, ou outros em dinheiro. Isto para dizer o quê? Porque estas prestações acessórias podem ser elas em dinheiro e, portanto, em espécie, como este exemplo que eu acabei de referir, onerosas ou gratuitas, as prestações suplementares só podem ser gratuitas, sujeitas à deliberação, têm de estar para ser exigíveis a todos também nos estatutos da sociedade, têm caráter pessoal e intransmissível. Quanto à exigibilidade, é isso, tem que estar prevista nos estatutos, portanto, a deliberação que exige e que há uma diferença das prestações suplementares, quando previstas nos estatutos e deliberado, exigidas a todos, se há um sócio que não as presta as prestações suplementares, é aplicável por remissão o regime do sócio remisso, que pode levar em última instância à exclusão de sócio. Portanto, isto é uma das consequências da não prestação, quando exigíveis, das prestações suplementares. Nas acessórias não tem este efeito. Portanto, não tem um efeito na situação jurídica daquilo que é a qualidade de sócio, caso não sejam cumpridas. Reembolso, sim ou não, e tem aqui uma dupla vertente na questão do reembolso, que é, enquanto que as prestações suplementares são sempre registradas no capital próprio, são ativo, atiram a sociedade, mandam a sociedade para cima naquilo que são a solidez financeira. As prestações acessórias podem ter uma dupla vertente. Se forem reembolsáveis e onerosas, portanto, caem naquela parte que é o passivo, portanto, aumentam o endividamento da sociedade. Se forem não reembolsáveis e gratuitas, sujeitas àquilo que é o regime das
as prestações suplementares acabam por funcionar um pouco como uma prestação suplementar, na medida em que ficam sujeitas àquele limite que eu referi há pouco do reembolso, portanto, da situação líquida não ser inferior ao montante do capital social e das reservas legais. Portanto, tem esta dupla vertente no seu efeito contabilístico e de registro dentro da sociedade. Os suprimentos assumem aqui uma vertente um pouco diferente, portanto, são verdadeiros empréstimos de sócios à sociedade, são financiamentos puros, típicos, estão previstos nos artigos 243 e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, têm uma natureza contratual, não estão sujeitos à deliberação social, como acontece nos casos que eu disse anteriormente, remunerados ou gratuitos, e têm que ter caráter permanente, em princípio, mais de um ano, na medida em que podem beneficiar da isenção de imposto de selo se esse empréstimo for feito e o dinheiro se mantiver na sociedade durante um ano. Se for retirado antes desse prazo, terá que ser liquidado o imposto de selo, nos termos daquilo que são a tabela geral do imposto de selo, em função do tempo, enfim, mais uma análise de filigrana, mas está previsto na lei. Enfim, os suprimentos acabam por funcionar para satisfazer necessidades de tesouraria, financiamentos de curto prazo, são muito usados em fase de early stage, de início de atividade da sociedade, em que a sociedade não tem balanço, não tem histórico, os sócios têm que colocar algum dinheiro, quer dizer, se for depois para recorrer a financiamento bancário, se fizerem muitos financiamentos, depois o endividamento é muito alto e provavelmente o banco vai pedir que, de alguma maneira, a solidez financeira e a autonomia patrimonial, de alguma Mas maneira... diz uma coisa, João, não é vulgar, por exemplo, nessa fase de early stage, haver uma opção em vez do modelo do suprimento, o modelo da prestação suplementar, para dar precisamente esse sinal de robustez ao próprio banco a quem se vai pedir o financiamento. Também, podes avançar para o slide seguinte, que tem a ver com o aumento de capital. Há muitas sociedades que estão constituídas logo em espécie. Vou dar um exemplo. Uma sociedade que é constituída com 3 sócios, há 2 sócios que logo o capital inicial, que também é uma forma de financiamento, aquele capital social que é colocado na sociedade no início, na Constituição, já é ele próprio uma forma, é o dinheiro que vai dar início à atividade da empresa, mas há um sócio que entra em espécie com um terreno. Terreno esse que será depois licenciado, legalizado, construído, promovido e depois, no final, os apartamentos, as frações autónomas são vendidas. Quer dizer, toda esta forma de criação da sociedade, com esta entrada do ativo, obviamente, que faz aumentar a solidez financeira. Neste caso, então, em particular, mesmo que os outros 2 sócios, por exemplo, numa fase inicial, o capital sendo baixo, uma sociedade de cotas pode ser constituída com um capital social de 1 euro. Uma sociedade anónima já tem um limite mínimo de 50 mil euros, mas fazem uma sociedade de cotas com 5 mil euros de capital social. Obviamente, capital social baixo para aquilo que vai ser um projeto desta magnitude, não é? De construir um prédio e vender para frações autónomas. Há um que entra com o imóvel, e esse aumento de capital em espécie, sujeito, tal como está aí referido, a um relatório de ROC independente, termos do artigo 28, para avaliar o valor daquele terreno. Quer dizer, passamos a ter um ativo dentro da sociedade. É verdade que temos 2 sócios que se calhar depois fazem suprimentos e aumentam o endividamento, mas por outro lado passamos a ter um ativo dentro da sociedade que acaba por equilibrar. Sim, mas imagina que a sociedade necessita de financiamento para a própria aquisição do imóvel. É isso, então passamos, se calhar, podes passar. Aqui é um bocado a resenha daquilo que eu falei, das diferenças, mas então avançava para o slide seguinte, que tem a ver com as operações de conversão de créditos. E aqui é muito importante perceber o quê? Estas são operações de requalificação, de realocação, requalificação entre aquilo que é o ativo e o passivo, que é, nesta situação, o banco diz, não, eu só vos financio se vocês reduzirem o rácio de endividamento da sociedade. Tem muitos suprimentos, não podemos emprestar porque o endividamento já é muito, o passivo é muito elevado, passa aquilo que é o ativo, o terreno não vale assim ainda tanto. Quando tiver construído, efetivamente, isto terá aqui um valor. Então, o que é que vocês podem fazer? Bem, têm que fazer aumentos de capital, têm que fazer prestações suplementares para aumentar o passivo.
e os sócios dizem, epá, mas nós não queremos meter mais capital próprio, porque já fizemos estes suprimentos, já injetámos aqui 2 ou 3 milhões, não temos essa possibilidade para já. Qual é a solução? Vamos fazer uma operação meramente contabilística. Fazemos uma ata, deliberamos a conversão desses suprimentos em capital, podemos aumentar, fazer logo o aumento Mas de também capital. podes liberar só converter em prestações suplementares. Podemos só liberar em converter em prestações suplementares, porque não são reembolsáveis e, portanto, é aquele regime que são registados em ativo, ou então em prestações acessórias, se não forem reembolsáveis, gratuitas e Sim. sujeitas ao regime das prestações de capital. Portanto, estas são formas acabam por ser formas de eliminar passivos, são os capitais próprios, melhoram, são estratégias de melhorar os rácios de autonomia financeira, o tal cumprimento dos covenants bancários, quando os bancos assim o exigem no meio de um projeto, reduzem o endividamento, e, portanto, são operações que acontecem com muita frequência, que há um reaproveitamento do investimento que já está feito, ou do financiamento que já foi feito pelos sócios, precisamente para criar uma maior autonomia financeira e solidez financeira nacional, na sociedade, precisamente, eventualmente, para num segundo momento obter financiamento bancário. E por fim, tenho só 3 notas finais, olha só, que estão relacionadas com estas figuras, que têm a ver com a governança societária, fiscalidade e insolvência, sem entrar em grande detalhe nesta parte da fiscalidade e insolvência. Mas na governança societária, apenas uma nota muito breve, que é, muitas vezes neste tipo de projetos que se criam de início, é muito importante que os sócios entendam que é preciso, desde logo, ficar de alguma maneira estabelecido nos estatutos da sociedade a previsão de realização de prestações suplementares ou as acessórias, em função se é uma sociedade por cotas ou uma sociedade anónima, ou eventualmente um modelo de financiamento de determinado projeto, de determinada sociedade, dentro de um acordo parasocial de sócios. Porquê? Precisamente para evitar esse tipo de litígios que possam existir mais à frente, que é uma situação em que o banco diz, não, vocês têm que colocar capital próprio neste projeto, na sociedade. Há um sócio que diz, eu posso. Há outro que diz, mas eu não tenho tanta capacidade. Não está prevista a exigibilidade, a possibilidade de fazer prestações suplementares para todos. Há um que não vai fazer sozinho, não quer estar sozinho, quer exigir que os outros sócios também o façam na mesma proporção, e cria-se aqui uma situação de impasse. A opção de suprimento nessa situação não será viável, porque vai aumentar o endividamento se estão à procura de financiamento bancário. Então aqui a solução será sempre criar mecanismos de desbloqueio, portanto ter estas possibilidades previstas nos estatutos, precisamente porque nas prestações suplementares, como eu referi há pouco, tem aquela consequência da aplicação por remissão do regime do sócio remisso, que pode levar, em última instância, aquele sócio que se nega a investir e a continuar a meter dinheiro no projeto, na sociedade, ser afastado da sociedade. Isto era só uma nota muito breve. Relativamente à fiscalidade, mas já falámos dos suprimentos. Os suprimentos têm esta isenção de imposto de selo se o dinheiro ficar na sociedade pelo menos um ano. Se forem onerosos, têm os juros podem ser dedutíveis dentro daquilo que são o standard market dos juros, para não serem juros usurários, deduzidos em sede de IRC na sociedade. As outras opções não são passíveis de ser dedutíveis. Em sede de insolvência, por exemplo, os suprimentos, sendo um financiamento típico, é sempre classificado e graduado como crédito subordinado, portanto, são sempre os últimos a receber no final, enquanto que nas prestações suplementares ou acessórias, quer dizer, em princípio, é dinheiro, é investimento que se perde na medida em que também só seriam reembolsados se a situação líquida fosse positiva, e se está insolvente, quer dizer, não há a mínima hipótese. Pronto. E estas são as notas que eu vos queria dar, era aqui portanto, a dimensão e as várias opções que têm de financiamento pelos sócios, e da minha parte era tudo. Passávamos então, penso eu, que é o que vamos fazer um intervalo, não é? Um mini break. Doutora Cláudia, então agora faríamos um pequeno intervalo e depois Sim. voltaríamos para falar de garantias. Está bem? Muito bem, 5 minutinhos. Até já. Tá. Obrigada. Até já então. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Como é que isto se faz? Só. Não, deixa-me fazer. Ok.
Consegues chegar aí? Não, não consigo. Não, não deixes de compartilhar. Quadrado, esse tem. Então, aqui. Já estamos. Já está. Ok. Doutor, vamos. Deixa-me como é que é para aparecer. Olá, bom dia, doutora Rita. Seja Bom bem-vinda. dia, como está? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Vamos então reiniciar. Muito obrigada. Muito bem. Vamos então retomar aqui este nosso módulo. Os bancos, normalmente para poderem conceder crédito, procuram obter garantias que salvaguardem o reembolso desse crédito. O princípio fundamental é de que o património do devedor é a garantia geral das obrigações do devedor e só o património do devedor é garantia dessas obrigações. Isto é, não há, como existiu na Roma Antiga, atualmente, a chamada prisão por dívidas. Portanto, isso não existe. Portanto, só o património do devedor é a garantia das suas obrigações, só o património do devedor é a garantia das suas obrigações. Depois, a lei aborda diferentes questões, como seja meios para salvaguardar essa garantia do património do devedor, que estão aí identificados, a declaração de nulidade, a impugnação pauliana, etc. E fala também em garantias especiais, garantias específicas que podem ser constituídas e que, no fundo, vêm a reforçar a garantia geral que é constituída pelo património do devedor. E essas garantias especiais, tanto podem ser reais, incidir normalmente sobre coisas, não é? Como podem ser pessoais, em que alguém, a par do devedor, vai garantir com o seu património a dívida existente.
Vamos avançar. É aqui, não é? Aqui. Na bola do meio. Isto não está a Não avançar. está a avançar. Podes chamar o. Pronto, eu de qualquer maneira vou avançando, independentemente, já resolvemos aqui a questão técnica. A primeira noção a ter presente é que os bancos não concedem crédito exclusivamente em função das garantias que possam ser, as garantias especiais que possam ser constituídas. Avança só. Ou seja, para um banco, quando está a fazer uma análise de crédito para efeitos de tomar uma decisão de crédito, o importante é perceber se de facto aquele cliente dispõe da capacidade de pagar, de reembolsar o crédito que lhe vai ser concedido ou não. Se tem meios, se tem condições para vir a reembolsar o crédito. As garantias são uma espécie de complemento para a mera hipótese de as coisas não correrem bem, não é? Portanto, são mecanismos jurídicos, como aí está escrito, destinados a reforçar a posição do credor, assegurando o pagamento